Estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando nessa noite sobre esse tema realmente intrigante, desarmamento versus violência. É preciso conversar, é preciso refletir para chegarmos aí a algumas boas conclusões. E no terceiro bloco do nosso programa, nós queremos então aí apontar algumas conclusões, não é? Se são possíveis, obviamente. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá, o nosso querido Frei Antônio Moser e o Major Gilmar Luciano, chefe da sala de imprensa da Polícia Militar aqui do estado de Minas Gerais. Quero rapidamente passar para eles e começar perguntando para o Frei, justamente, Frei, eu sei que tinha colocado ainda a questão anterior, se o senhor é a favor ou não da diminuição, não é, chamada maioridade penal. O senhor, por favor, pode acrescentar agora a sua fala e, ao mesmo tempo, começar a dizer como que a igreja também, além de outros organismos, obviamente, podem colaborar para essa diminuição da violência e, possivelmente, instauração de uma cultura de paz, que é o que todos nós desejamos. No tocante à redução da idade, né, eu sei que a CNBB agora fez uma declaração não aceitando a redução, acentuando que os jovens, eles são vítimas. São vítimas, também concordo. Agora, essa interpretação tem que ser feita também de outro ângulo. É dizer, não se trata de você simplesmente responsabilizar o menor, não é, com 16 anos, mas não se trata simplesmente de responsabilizar, se trata de não colocá-lo na condição de uma pessoa, digamos, mais experiente do crime. Ou seja, tem uma outra pedagogia, tem um outro investimento e, sobretudo, investimento. Agora, veja bem, eu estou de acordo com o Major, já sei que ele está de acordo, que é o seguinte: quem é capaz de votar, se é considerado maior para votar, é capaz de ter um filho, não é? E assim por diante, então também é responsável pelos seus atos. Não significa você tratá-lo de uma maneira brutal, pelo contrário, entender que é vítima, entender que é todo um contexto, tudo isso. Agora, a grande arma, além disso, seria justamente investir, abrindo perspectiva para o jovem. Quando o jovem que nasce aí no contexto de pobreza, ou mesmo de classe média, tanto faz, mas não vê perspectivas de vida, e como ele bem falou, não tem a mínima espiritualidade, o mínimo contato com qualquer religião que seja, então realmente o animal vai se instalando dentro do ser humano, mesmo pequeno. Agora, quero lembrar ainda uma coisinha: tem países que já penalizam a partir dos 6 anos, a partir dos 10 anos. Sim, no sentido de dizer, se você é capaz de cometer um crime, então você também vai ter que pagar. Agora, de maneira diferente. Isso que eu queria acentuar. Não é jogar numa cadeia qualquer, não é jogar numa casa qualquer. Tem que haver um investimento de resgate desse menor. Não é? Nesse sentido. E isso é muito importante, Frei, porque o que acontece, você que está nos acompanhando, só para você ter uma ideia em termos de dados oficiais, censo do ano 2000, o censo de 2000 dizia o seguinte, que nós temos aí no Brasil aproximadamente, claro, esses números oscilam, né? Hoje devamos estar com mais jovens, obviamente, mas o censo de 2000 dizia que nós estávamos então no Brasil com 30 milhões de jovens, 30 milhões aproximadamente, e 75% dos municípios brasileiros, desses mais de 5.500 municípios brasileiros, não ofereciam nenhuma alternativa de lazer e cultura. 96% não tinha cinema, 86% não tem teatro, 25% não tem bibliotecas. Então existem, segundo o censo, 15 milhões de jovens e adultos que não sabem ler e escrever no Brasil e que, portanto, ficam reféns, nesse aspecto, de tudo isso que nós já acabamos de mencionar. Então, eu pergunto ao Major, por favor, o caminho ele passa aí também, obviamente, pela via da educação? Inevitavelmente, a educação é o caminho, a educação é a solução e a formação de base. Internacionalmente falando, essa teoria ela foi experimentada nos Estados Unidos, chamada de Brook Windows. O que é isso? Se você tem uma janela e deixa que alguém a quebre e você não vai consertá-la, daqui a pouco quebra-se a janela
da casa vai quebrar todas as janelas. Nós estamos assistindo no Brasil o uso ilimitado dos menores, ora como vetor de um crime para transportar uma droga, ora como sujeito ativo do fato delituoso. E nós estamos passivos assistindo isso acontecer e discutindo a periferia do problema e não entrando na causa. Hoje, a situação comunicacional que nós vivemos no Brasil é muito diferente da década de 40, de 50. Aquele menor que deu um tiro na cabeça do outro lá em São Paulo para roubar um celular, ele não estava descalço, ele não estava sem camisa, ele não estava com uma apresentação de quem estava desnutrido. Então era uma pessoa que não necessariamente... E outra coisa, o celular é algo subsidiário, não é crime famélico, ele não estava com fome. Ele queria uma coisa supérflua. Perfeito. Então nós temos que agora utilizar uma coisa chamada check and balance. Pesos e contrapesos. Nós hoje temos que tratar o menor, o adolescente, no dia de 2013, no ano de 2013, com a condição de informação que ele tem. Óbvio que nós devemos relativizar essas questões de uma ausência de um lazer, de uma estrutura familiar. Mas permanecer com uma lei, que foi a Lei 8.069, lá de 1990, o contexto do Brasil era diferente de 2013. Então está na hora, efetivamente, de repensar. Não sei se seria reduzir a minoridade ou aumentar o número de penas. O que nós precisamos fazer é entender que esse menor, ora ele está sendo vítima dessa situação de crime, ora ele está sendo sujeito ativo e proativo do cometimento desse crime para tentar ou se manifestar como poder ou necessariamente insurgir contra o que está aí. O fato é que, como está, a sociedade está refém de uma minoridade penal e menores cada vez mais agressivos e mais violentos. Olha, só para completar um aspecto, eu diria, está na hora de reinterpretar, não é? Como é que se chama, o Estatuto do Menor e do Adolescente, que é mal interpretado. Ah, não, eu vou recorrer ao Estatuto. Não, você tem que estabelecer limites. Não é? Por exemplo, a agressividade dentro da sala de aula, não, tem que ter limite. Então, isso é que está faltando também, além do que o Major colocou muito bem, no sentido que nós não podemos ficar simplesmente passivos assistindo a coitadinho. Não, a gente tem que colocar os limites. Agora, o como colocar e, sobretudo, o que nós queremos. Nós não queremos nos vingar do menor, nós queremos tentar resgatá-lo. Agora, às vezes precisa usar certos métodos pedagógicos que estão fora de moda, mas que de vez em quando tem que ser resgatados. Tá certo, Freimoso. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Espero que você tenha gostado, obviamente, refletido conosco. E o programa, ele tem esse caráter provocativo. Realmente é isso, um caráter provocativo. Então, eu gostaria de pedir ao Major, por favor, que dirigisse aos nossos telespectadores uma mensagem final, não é? A sua consideração final, para que a gente realmente, a partir desses passos, possamos, quem sabe, a médio ou a longo prazo, mas conquistarmos finalmente essa cultura de paz, onde as pessoas possam saber viver e conviver bem. E nós, claro, tendo à porta a iminência desses grandes eventos, não é verdade? Eu agradeço mais uma vez a Canção Nova pelo convite. A Polícia Militar ficou muito lisonjeada em estar aqui presente. Em nome do comandante-geral, eu convido a todos os senhores que estão nos assistindo agora a procurar o quartel de polícia mais próximo. Saiba quais são os programas que a Polícia Militar tem à sua disposição, Polícia e Família, Polícia Comunitária. Discuta com o seu comandante qual a melhor forma de fazer o policiamento e juntos, solidários, vamos fazer um processo de reeducação, tanto na área de segurança pública quanto no ser humano. E eu desejo a vocês saúde, serviço, sabedoria, justiça e paz. Tá certo. Freimoso, por favor. Muito bom. O homem, até latim ele vai, mas com uma firmeza, gostei muito, muito mesmo, Major, parabéns. Veja o seguinte, eu acho que como igreja, cabe a nós levar adiante aquilo que você já colocou em termos de oferecer opções para que o adolescente, sobretudo, já criança, mas o adolescente, descubra como canalizar a sua energia, porque o adolescente é um verdadeiro furacão, não é? Então precisa canalizar, ou seja, apresentar um ideal diante dos seus olhos que o desafie para canalizar a sua força. E ali a Jornada Mundial da Juventude, que coisa magnífica. Só que não podemos ficar com uma jornada mundial, tem que ter muito mais investimento para que o jovem seja chamado para cantar com o Padre Zezinho, né? Seja chamado, não é, para uma outra direção. E com isso eu queria deixar uma mensagem assim positiva, apesar da criminalidade, apesar de tudo, nós devemos acreditar que
A paz é possível. Agora é preciso trabalhar muito nesse mundo de violência. Bem-aventurados os promotores da paz, não é? Porque serão chamados filhos da paz, filhos de Deus. Major, obrigado mais uma vez por ter estado conosco e Frei Moser também, e a você que esteve conosco, porque nós vamos ficando por aqui, mas o debate continua com certeza, porque esse tema, ele requer a nossa reflexão, ele requer a nossa atenção e é um trabalho feito não de forma isolada, somente o governo, somente a polícia, somente alguns organismos, não, mas é um trabalho feito a muitas mãos. Ou seja, todos nós precisamos trabalhar e colaborar para que possamos ter esta verdadeira cultura de paz. E quero dizer ainda, antes de terminar o nosso programa, claro, que vamos ter aí no próximo dia de 11 a 24 de julho, uma peregrinação para a Terra Santa. E se você ainda não foi, está na hora. Então ligue para a Obra de Maria, 0 operadora 12 3186 2055, é o telefone da Obra de Maria. E você pode também, através do site obrademaria.com.br, se inscrever e quem sabe vamos juntos à Terra Santa e Jordânia, viver ali pelo menos uns 14 dias de uma experiência realmente muito marcante, acompanhando o Santo da Terra, aquele que em terras tão violentas soube levar a paz com a sua atitude, com o seu testemunho, com a sua vida, porque é assim que a diferença acontece. Então, vamos peregrinar juntos, de 11 a 24 de julho, eu espero por você, tá certo? E a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser, um ótimo final de semana e até lá, saúde e paz.